Até minhas folhagens querem aparecer hoje no, na aula. Deixa eu tirar, eu estou na mesa da sala de jantar e eu tenho um vaso cheio de rosas e coisa, até as folhagens querem aparecer hoje. Não, só um pouquinho. Não, as meninas não querem ver as folhagens. Não, é só comigo que acontece isso. Boa noite, Fábia, boa noite. Ai, não estou precisando nem pedir, já estão colocando aí a cidade. Ai, olha, eu me divirto nessas coisas online. Não, olha, como é que até as folhagens, eu empurrei o vaso para lá para botar o computador, né? Ai, 8 horas já. Ai, hoje eu estava, né, preparando já as aulas da semana que vem, que vão ser as últimas. E assim, hoje eu mandei um texto que já faz um apanhado daquilo que a gente conversa. Não leu, Kátia? Não leu? Bom, tudo bem, vocês vão guardando, né, para ler com calma. Então, eu mandei esse texto, né? Boa noite, Sandra do Rio de Janeiro, porque já é um apanhado daquilo que a gente vem conversando aí já há algumas semanas, né? Então, eu tento assim sempre ver textos que tenham conteúdo, mas que sejam de simples linguagem, assim, porque tem textos assim que eu acho que o autor ele prima pela dificuldade da pessoa não entender o que ele está querendo dizer, ou para parecer mais erudito, né? Linguagem muito assim técnica, né? Então eu já mandei para vocês texto de sociólogos, texto de pastores, agora mandei texto de um jurista, para vocês verem que o conservadorismo, né, ele permeia todas essas esferas, né? Que não é só uma coisa da sociologia, não é só uma coisa do direito, não é só uma coisa da própria igreja. Então, a gente vai discutindo isso, né, ao longo do tempo. E assim, né? Esse curso aqui é para dar um pontapé inicial, mas quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, e quanto mais a gente vivencia, mas é importante vocês já estarem conseguindo identificar em matérias jornalísticas, na fala das pessoas, por isso que eu mandei aquele com as narrativas, né, que falavam sobre os mesmos temas, mas com narrativas do pessoal da esquerda e com a narrativa do pessoal da direita. Hoje a gente vai falar também um pouco sobre liberdade e propriedade privada e vamos nos diferenciar dos liberais, né? Tiveram, ao longo da história da vida, alguns liberais que também se apaixonaram pelo conservadorismo, tem conservadorismos liberais, mas o conservadorismo ele é diferente da política e da doutrina liberal, né? O liberal é tudo livre, e o conservador ele quer conservar aquilo que é bom, a tradição, né? Em especial aqui no Ocidente, a tradição judaico-cristã. E para o liberal, ele quer que libere tudo e cada um, aí sim, eu acredito que é cada um por si, né? E nem sei, tem alguns que não acreditam nem em Deus, né? Hoje eu estava lendo também um texto, que esse era um daqueles textos bem complicados, que falava sobre a laicidade do Estado, né? A diferença da laicidade do Estado e de ser ateu. Não. Uma coisa é o Estado laico, que respeita a diferença religiosa, e outra coisa é tu não acreditar em nada, né? Inclusive, a nossa Constituição, ela está lá no preâmbulo, que foi feita sob a égide de Deus, né? Então, não dá para dizer que nós temos um Estado ateu. Nós temos um Estado que entende. Edmund Burke, estou dando uma introdução aqui enquanto as gurias vão chegando, Edmund Burke entendia que, além dos homens, a providência divina era que regrava
todas as situações. Por isso que muitos conservadores são cristãos, né? Tem uma íntima relação entre a tradição e o cristianismo, né? Há uma íntima relação. Então, boa noite, Fabiola. Boa noite. Bom, agora já é 8h05, né? Para eu não ficar aqui até as 10 com vocês, vamos começar. Então, assim, boa noite, meninas do Brasil, leoas conservadoras. Hoje nós vamos, então, tratar sobre o conservador e a propriedade privada, tá? Que é a nossa última aula do tema, assim, o conservador e determinado tema, que semana que vem nós vamos arrematar a nossa narrativa conservadora com terça-feira, nós vamos falar sobre a permanência, princípio da permanência, e na quinta-feira sobre o princípio da prudência, que norteiam todas as ações e pensamento dos conservadores. Aí a gente arremata, né, esse primeiro módulo do nosso curso Mulheres de Direito. Então, tratando de propriedade privada, né, a gente vai tratar aqui, então, como eu estava falando antes, dessa diferença do conservador e do liberal, né, que o liberal também defende a propriedade privada, mas com interesses e com objetivos diferentes dos conservadores. E também vamos falar sobre o porquê da importância, né, dessa propriedade privada. Para o conservador, homens e mulheres têm 3 direitos fundamentais: a vida, o direito à liberdade e a propriedade privada. O conservador, ele não acredita que possa existir liberdade sem se proteger a propriedade privada. É indissociável a liberdade com a propriedade privada. E aqui, quando a gente fala em propriedade privada, o nosso imaginário, né? Porque a gente é muito condicionado, assim, e de caracterizar também os conservadores como pessoas da elite, o elitismo, que, inclusive, nesse texto que eu mandei para vocês, fala um pouco de que os termos, ao longo da história, né, vão se deturpando, como o termo conservador, muito ligado ao reacionário, e o elitismo, em vez de ser uma elite intelectual, uma elite de pessoas especiais, transformaram a elite em pessoas com posses. Às vezes, quem está nesse grupo de elite, né, tem posses, às vezes não. Então, quando a gente fala de propriedade privada, para o conservador, nós estamos falando de toda e qualquer propriedade privada. Sejam latifúndios, seja uma chacrinha, seja uma cobertura triplex, ou seja, um apartamento pequeno, uma casinha pequena. O que é importante para o conservador é a pessoa ter a oportunidade e condições de ter aquilo que é seu, de ter o seu celular, a sua caneta, o seu broche, o seu óculos. Então, assim, é a propriedade privada não só no sentido imóvel, né, mas também no sentido de propriedade semimoventes imóveis. É a liberdade da pessoa querer ter algo que seja perene, de poder ter a sua empresa, de poder ter o seu trabalho, né, de se identifica com isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que esquecer é pensar a propriedade privada como grandes latifúndios, como grandes apartamentos, como grandes propriedades, pessoas que, né, acumulam muita propriedade. Propriedade privada é toda aquela que a pessoa tem e que pode chamar de seu, né? A propriedade privada entende o conservador como um esforço individual da pessoa em ter alguma coisa. Porque o que acontece? Assim como o poder, quando a gente falou no encontro sobre conservador e o poder, a propriedade ela vai sempre existir.
sempre vai ter um dono. Se não forem as pessoas, através do seu esforço, podendo usufruir dessa propriedade privada, vai ser o Estado. É isso que o comunismo, ele não quer acabar com a propriedade privada. Ele simplesmente quer confiscar a propriedade privada e ele tomar conta da propriedade. Ou seja, ele não quer abolir a propriedade. Agora o mundo é do mundo. Não é isso. Nós vivemos, na nossa evolução social, em ambientes coletivos. Na pré-história, os ambientes eram coletivos. Mas por quê? Não havia necessidade de privatizar nada, até porque era caça, coleta, pesca, né, coisas que não davam para cercar. E também se tinha... Nós éramos nômades, né? Nós saímos de um lugar, ia para outro, ia para outro, ia para outro, e não se tinha essa necessidade de se ter as coisas materiais para poder sobreviver, porque estava tudo na natureza. A propriedade privada, ela é uma instituição que civilizou a sociedade. Sem a propriedade privada, vocês imaginem a propriedade sendo do Estado. Aí o Estado vai lá e te dá um terreninho 2x2, né? E diz, faz uma horta aí e constrói teu barraco. Tu tá muito bem lá, bom, é o que eu tenho, vai ser 2x2, vou plantar aqui umas batatas, um repolho, alguma economia de subsistência, vou ver se eu consigo, não vou conseguir trocar com o meu colega que tem outro terreninho 2x2, que não dá para fazer nada, né? Porque eu vou ter que passar por Estado, alguma coisa, enfim, e um belo dia chega lá uma autoridade do Estado, um funcionário público, e diz, olha, o Estado decidiu o seguinte, como isso aqui é do Estado, que agora quem vai vir trabalhar nessa terrinha aqui 2x2, que tu cultivou, que tu cuidou, vai ser a Kátia. Paula, pica a mula contigo e a tua família, e nós vamos arranjar um outro lugarzinho para ti aí, mas de repente vai ser 5x3, tu vai, de repente, até ter uma vantagem. Mas aí é lá no meio de umas pedras, que não dá para plantar nem salsa, sabe? Então, assim, essa questão da propriedade privada, ela é importantíssima até como meio civilizatório. A sociedade evoluiu ao ponto de conseguir ter relações comerciais, né, de ter essa propriedade privada. E isso traz liberdade, traz permanência. Por quê? Deixa eu virar a página aqui, porque eu já falei 30 vezes as coisas. Então, por quê? Porque com a propriedade privada, o conservador entende que é possível manter os frutos do próprio trabalho, porque o trabalho, o empreendedorismo, ele é valorizado, né, pelo conservadorismo, ser capaz de testemunhar que o próprio esforço, a poupança, a luta, né, às vezes a gente passa uma vida inteira para comprar uma casa, né, e todo mundo quer ter uma casa, quer ter um teto, quer ter coisas que possam chamar de seu, né? Um esforço de tornar aquilo permanente, capaz de passar essa propriedade para a posteridade, ter esse legado, né? Não só dos costumes, mas também um legado de passar coisas materiais, de transmitir aos herdeiros, para que eles usufruam daquilo ali, né? Fazer com que a pessoa também se estimule de sair de uma pobreza para adquirir alguma coisa. Porque a gente sempre fala, né? Chegou em certa idade, tu tem que ter adquirido alguma coisa. Então, isso é natural do ser humano. E essa questão da igualdade do comunismo e também de igualar todo mundo, não é bom para o conservador, ele entende que isso é um vício, porque faz com que a pessoa se acomode, eu sempre digo, vira macunaíma na rede, né? Não estimula a pessoa a melhorar, a querer. A pessoa também pode ter a opção de não querer ter a propriedade privada, mas nós temos que garantir que quem queira possa ter. E não só ter uma coisa sua, como também ter direito a proteger a propriedade privada. Então, quando a gente tira do cidadão
o direito de ele ter o direito de sequela, de buscar aonde tiver a propriedade dele, de defender, mesmo com armas, com desforço. Isso são medidas que prejudicam, né, a propriedade privada. Então, toda vez que tem uma política pública, uma lei, eu estava, como eu falei para vocês, né, agora estou diretora de habitação aqui no município, e teve uma lei bem nova agora, de regularização fundiária, aonde o município pode dar titulação, enfim, tem uma ocupação consolidada, desburocratizou um pouco a questão da titulação para fazer regularização fundiária, né? Tu cita o cara, mas é bem mais célere e bem mais rápido do que um uso capião, né? Que é uma medida que transforma a posse contínua e sem oposição em propriedade. Essa já nasce como propriedade, né? Através da regularização fundiária, e a titulação dada pelo município. Eu achei alguns dos artigos um pouco agressivo ao direito de propriedade, porque os prazos são exíguos, né? Muitas dessas áreas que têm ocupação, enfim, já estão em inventário, né? E inventário, às vezes, tem discussão entre os herdeiros, enfim, entram herdeiros que não eram conhecidos, enfim, um rolo, né? Que às vezes o inventário demora muito para acontecer, e assim, tá bem fácil, né, da pessoa perder um imóvel urbano em razão dessas alterações legislativas que tiveram no Estatuto da Cidade. Eu vejo com preocupação, né, embora reorganize a cidade, enfim, mas achei uma matéria um pouco assim, ao meu ver, né, não li nada sobre o assunto, a não ser legislação, um pouco assim meio socialista, assim, sabe? Vamos tirar... o cara não deu conta do negócio, ultrapassou daquela característica da função social da propriedade, né? Que está na nossa Constituição, que está no nosso Código Civil, que a propriedade tem que ter uma função social, né? Já haviam medidas assim de IPTU progressivo, de várias coisas, o próprio uso capião, né? Que é constitucional ali no artigo 183 ali da Constituição, o Código Civil, o Código de Processo Civil já tinha toda essa questão do uso capião disciplinado, uso capião ordinário, extraordinário, constitucional, já tinham-se várias medidas, uso capião coletivo, quando a área era menor de 250 metros quadrados, mas agora essa veio assim para lascar. Se a pessoa não tiver muito atento, perde. Alguns acabam até abandonando a área, porque acaba tendo um esforço econômico muito grande para tirar as pessoas, enfim, mas não tem indenização, né? Geralmente, quando tem uma desapropriação indireta ou uma desapropriação do poder público, cabe a indenização. Achei, assim, estou estudando um pouco mais essa legislação, mas achei ela com um cunho muito socialista, né? E foi, claro, óbvio, uma legislação do governo do PT, né? Ela tem 5, 6 anos, mais ou menos, acho que foi 2017, ela é de 2017 a alteração. Estou estudando e achei, assim, a prima facie, uma legislação de cunho muito socialista, né? Não me agradou, embora eu vou ter que trabalhar com ela, né? Agora que é lei, né? Bom, então, assim, a propriedade privada é essencial para essa liberdade da gente, e nós temos que sempre lutar para que ela não seja vilipendiada. Nós não podemos permitir que ela seja de uma forma levada de nós, sem o devido processo legal, sem algo que realmente nos tire aquilo que é o esforço, né, às vezes, de uma vida inteira. Tá? Então, assim, o Estado ele não foi o criador da propriedade. A propriedade, como eu disse, veio de uma evolução civilizatória da humanidade.
Mas o Estado, ele tem o dever de proteger. Olha, e o povo no chat bombando aqui. Tem o dever de proteger. Não só a questão para a pessoa manter a propriedade, como no caso de alienação, de venda, de troca, de ter mecanismos de segurança jurídica confiáveis para que aquilo que eu adquiri e para quem está vendendo seja uma relação aonde a lei permita essa transação e que as partes, que vale aquilo que as partes convencionou. É por isso que nós temos muitos registros de imóveis, enfim, né, que dão ali a segurança, a certidão, se tem algum vício na propriedade, em razão desse direito à propriedade ele ser tão importante, né? Porque vocês imaginem, isso acontece todos os dias, né? As pessoas menos precavidas acabam comprando imóveis, em especial, e quando vê, não é daquela pessoa, ou muito comum o contrato aquele de gaveta, né? Que às vezes não dá muita garantia. Foi evoluindo esse direito de propriedade no país também, que pôde agora, uma promessa de compra e venda, tu pode registrar na matrícula que tem uma promessa de compra e venda, que vai ser pago em tantas vezes, que depois vai consolidar a propriedade, né? A questão também de tu manter a propriedade e poder locar, a lei do inquilinato também protege a propriedade da pessoa, porque não aconteça, né, da pessoa perder a propriedade porque alugou. Também ocorre proteção da propriedade no momento em que a gente faz um usufruto, né? Tu mantém a propriedade indireta e aí aquele usufrutuário pode utilizar. Então, assim, a propriedade é um direito que ele sempre, desde os primórdios, ele sempre foi muito protegido. O que a gente tem que cuidar é com essas iniciativas, que nem a iniciativa que eu estava falando do Estatuto da Cidade, que vão mitigando esse direito. E a gente não pode permitir que o negócio avance de um tal modo que as propriedades acabem virando coletivas, né? Então, a gente tem que estar atento a isso e toda vez que acontecer, se levantar, refletir, discutir, debater, porque a propriedade privada ela é o sinônimo dessa nossa liberdade. Eu estava falando antes aqui, quando eu estava esperando 5 minutos, sobre a questão dos liberais, né? Os liberais também entendem que a propriedade privada ela é sagrada, mas de uma forma muito diferente. Nós queremos a propriedade privada para que a pessoa consiga demonstrar ali o seu esforço, seja uma expectativa de melhora de vida, que a gente possa transmitir aos nossos herdeiros, que tenham uma tradição. Os liberais, a propriedade privada para eles, né, até esse texto que eu enviei para vocês, ele fala os inimigos, né, texto assim, os inimigos dos conservadores, os esquerdistas e os liberais. Porque nós temos essa força que nos move, que nos motiva, que é a tradição, né? Então, nada mais do que ser tradicional, do que tu entender que a propriedade privada ela é necessária como um procedimento, um processo civilizatório da humanidade. Isso é importante a gente fixar. E não ter a propriedade privada, simplesmente eu sou livre para ter e acumular a propriedade privada. Não, a propriedade privada, para nós, ela é um bem, um direito que nos permite a liberdade, que a gente consiga transmitir, demonstrar o nosso esforço, fazer valer, né, a nossa perseverança de estar vivo. É uma coisa diferente do que os liberais entendem, né? Os liberais, eu acho que eles são especulativos. O conservador não é especulativo, porque o conservador ele tem ligado essa questão da tradição, tá? Bom, meninas, além disso, então, o conservador também entende que o proprietário, o dono
do seu negócio, do seu imóvel, suas coisas, ele também não tem só direito, eles têm deveres. E esses deveres são com o Estado, que, no caso, tem que pagar o tributo, sendo que o tributo ele não pode ser objeto de confisco. Tá? E, inclusive, né, por exemplo, na propriedade das igrejas, o artigo 150 da Constituição, quando fala da imunidade tributária, ele isenta, né, torna imune, na verdade, falando do termo técnico mais correto, as igrejas de pagarem impostos, embora elas paguem contribuições. Né? Por quê? Porque o nosso Estado, a nossa Constituição, ela também tem essa tradição judaico-cristã e entende que por todas as questões que envolvem o trabalho eclesiástico, o trabalho dos ministérios, há essa necessidade de se dar essa imunidade tributária. Ou seja, isso é uma proteção à propriedade da igreja. A igreja pode ter propriedades, não vai pagar impostos, vai pagar só contribuições. Né? Mas a propriedade privada, por exemplo, quando tu vai doar, tu tem que pagar o imposto de doação. Quando tu vai vender, tu tem que pagar o imposto que incide sobre a transação imobiliária, né? Estou falando de bens imóveis. O porquê disso? Porque o Estado, ao mesmo tempo que ele vai proteger e dizer, olha, aquilo ali é da Paula, está lá no álbum imobiliário, no serviço delegado do Estado, que é o registro de imóveis, ela vai poder usufruir, fazer o que quiser, construir ali a casa dela, construir o comércio dela, construir o escritório, construir uma escola, mas também tem deveres, que é zelar pela propriedade, cuidar da propriedade, usar dos direitos de sequela, proteger, passar aos seus herdeiros, vender, se quiser também, dentro de uma ordem legal. Não? Então, assim, o que fica para nós é a importância, né, da propriedade privada, que ela é indissolúvel para o conservador em relação à liberdade, que nós temos direitos e deveres, que a nossa tradição conservadora faz com que seja importante esse princípio, esse direito concedido, e que nada que fira esse direito sagrado da liberdade, até porque é uma construção social que nos tornou pessoas, sociedades civilizadas, né? Ela não veio do além, não foi uma criação do além, ela veio junto conosco nessa evolução, né, desse tempo todo que nós estamos aqui na face da Terra. Isso eu posso dizer como é aqui no planeta Terra, né? Em Marte, eu não sei ainda como é que é a propriedade lá, se eles gostam da propriedade ou não. Porque estão dizendo que encontraram água em Marte, né? Então, de repente, tem vida lá, seja da forma que for, né? E nós temos que sempre resguardar a propriedade privada. Sempre. Ir contra qualquer legislação, qualquer agressão que venha contra o direito sagrado, que a gente tem, porque assim, ter uma propriedade, seja ela pequena, seja ela grande, seja do jeito que for, nos faz mais fortes, nos faz mais livres, que é o ambiente onde a gente vai poder exercer a nossa intimidade, onde a gente vai poder exercer a nossa atividade. Então, nós temos que ter, não podem nos negar o direito de possuir coisas, de possuir um lugar para trabalhar, de possuir uma empresa, de possuir coisas. E o comunismo ele vem no sentido da contramão. E é importante a gente entender também que eles não querem abolir a propriedade privada. Eles só querem que a propriedade seja privada do Estado, aonde eles vão decidir aonde a Marisa, aonde a Aurora, aonde a Fábia vão morar, onde vão viver, como vão viver. Então, essa é a importância da gente manter, né, manter perene o direito de liberdade. Olha, no chat já tem 10
10 aqui. Vamos embora, vamos dar uma olhada aqui. Que de conteúdo eu já encerrei. Boa noite, meninas. A Kátia, a Fábia, a Kátia, a Sandra, a Fabiola. A Kátia, é o regime que induz o cidadão a se tornar dependente do Estado. Tá criando só os Macunaíma. Ocorre que, por conta dessa dependência, hoje mais de 70% dos idosos estão endividados por excessos de empréstimos para manter os filhos que não buscam sua dependência financeira. Isso a gente falou muito no encontro da questão da família e da educação, né? Muito menos a aquisição do seu imóvel próprio. E passam a fazer acréscimos no imóvel dos pais e, como chamamos no Rio de Janeiro, o famoso puxadinho. Não é só no Rio de Janeiro. Não é só no Rio de Janeiro. Em todo lugar eu vejo as pessoas, primeiro, né, casam por casar, e aí fazem alguma coisa no fundo da casa dos pais. Né? A gente perdeu um pouco esse parâmetro, assim, e não é porque quer viver em comunidade, né? Eu lembro, assim, da minha avó, era um terreno muito grande, e aí moravam todos os irmãos e todos, mas era a cultura deles, italiana, que era assim, que eles tinham que morar tudo junto para poder brigar tudo junto, para poder discutir, né? Mas mesmo assim cada um tinha a sua casa. E elas mesmas, né, falavam assim: não, na minha casa que quem manda sou eu, ó. A Virgínia não vai vir aqui dizer o que eu vou fazer na minha casa. Então, assim, se tinha esse conceito, né? Era um terreno, todo mundo era vizinho, mas que era uma cultura deles, né? Eu ainda tenho um pouco dessa cultura, porque eu moro a 2 quadras do meu pai, a 2 quadras da minha tia, meu pai moram na mesma rua, a gente se condensa tudo assim num mesmo local, assim, né? Mas isso é uma questão de cultura de família, né? Que a gente tem que estar tudo meio perto, senão na praia também as casas são todas perto, mas é uma questão de cultura. Mas eu tenho a minha casa, meu irmão tem a casa dele, a minha irmã tem a casa dela, mas é tudo perto. Tudo assim dá para ir a pé. Né? Mas é o tipo de sociedade que a gente tem que lutar, né, para prevalecer os nossos princípios e ir mudando, né? E não permitindo que venha a legislação que acabe com essa tradição, que acabe com essa liberdade, que acabe... Então, agora vem o governo federal, fez a Casa Verde e Amarela. Vai ter vários subsídios que as pessoas, mesmo de muito baixa renda, vão conseguir adquirir o seu imóvel. Né? Só que aí tem responsabilidade, né? Tem que pagar água, luz, condomínio, tem isso também, né? Não é só viver de luz, né? Muito menos aquisição e passam a fazer acréscimos no imóvel. Bom, tem a Débora do DF aqui, não busca independência financeira. Nós temos que começar a sacudir essa juventude. Emprego é dignidade, temos que começar a sacudir isso. A liberdade dos liberais só serve para eles. Eu acredito que é mais ou menos isso. Até tem alguns conservadores, liberais, que se afinaram com conservadores, tipo Alex de Tocqueville, né? E aí eles, às vezes, se perdiam, assim, liberdade de propriedade privada, econômica, mas outras, né? Mas a marca do conservador é a questão da tradição, né? E a gente vai falar isso no outro encontro. O conservador, ele não tem a tendência de mudar por mudar. Vou mudar por mudar. Não, ele analisa se aquela mudança é necessária. Né? O socialismo que ficou aí no governo acabou transformando essa nossa sociedade aí no que está agora. Então, efetivamente, nós temos que mudar para voltar àquilo que era. Né? Mas é uma mudança necessária. Mas a gente pensa, fizeram coisas boas também, coisas que são salutares, essas vão permanecer. Então, é isso que a gente tem que separar. A Kátia, mas infelizmente, no decorrer dos tempos, o grande proletariado não tem noção dessas obrigações quanto à propriedade privada, uma vez que muitos não registram seus imóveis. Só que se der algum problema, o proprietário é aquele que está no álbum imobiliário, né? E aí começa a maior confusão, que aí, na verdade, tu vai provar a tua posse, não a propriedade. Em vez de tu
ter uma ação reivindicatória, que ela é latente, tu vai ter que ou fazer um uso capião, ou alguma coisa assim, né? Então, essas são... A propriedade, ela te dá muito mais poder, né? E a propriedade é só, no caso de imóveis, e quem está no alvo imobiliário. Contribuir representa o dever de manutenção da República. Lembrar que cidadania, desde os primórdios, se vincula à propriedade. Com certeza, como eu disse, foi uma evolução civilizatória da humanidade, a criação da propriedade privada. Nós vivemos num mundo coletivo, mas quando não havia necessidade de ter propriedade privada, até porque a gente não ficava no mesmo lugar. A gente, bom, nós saímos daqui e vamos para lá, porque aqui acabou os peixes. Então, nós vamos para um outro lugar lá que os peixes ainda estão intocados. Mas nós não vivemos mais assim, né? Bom, vamos lá, vamos baixar aqui. Aí o PTB Mulher, que sempre me ajuda, botou ali, verdade, Paulinha. Bom, meninas, eu vou encerrando hoje, né? Era a nossa última aula, que eu falei assim, de conteúdo do que o conservador entende de temas que são basilares e que são importantíssimos para a gente construir a nossa narrativa e poder nos defender daquilo que vem, porque está tanto na nossa cabeça aquilo que vem do comunismo, que vem do socialismo, que parece assim, esse coletivismo, essa igualdade, só que a gente começa a ver que igualdade é essa. É a igualdade de todo mundo miserável. Não é a igualdade onde cada um vai ter aquilo pelo seu mérito, aquilo pelo seu esforço, por aquele seu trabalho, né? É isso que nós defendemos, que as pessoas tenham condições, que o Estado não atrapalhe, que seja mero fomentador e que as pessoas, através do seu esforço, através da sua competência, consiga ocupar o seu lugar. É aquela coisa, quem tem competência que se estabeleça. Agora, não adianta eu trabalhar 20 horas por dia para ganhar $2 e a pessoa não trabalhar nada e ganhar $2. Né? Nós não queremos ser dependentes do Estado, nós queremos ser dependentes da nossa própria força de trabalho. Nós não queremos que o Estado nos diga se nós vamos morar numa pecinha 2x2 ou se nós vamos ter um terreno de 15 por 50 ou um latifúndio. Através do nosso esforço e do esforço dos nossos antepassados, que nos deixam de herança, a gente vai saber utilizar, administrar ou não. E se quisermos vender, também possamos, né, vender a nossa propriedade, podemos usufruí-la, doá-la, dar em usufruto, né? Exercer. Quero plantar um pé de laranja, ninguém vai me dizer que eu tenho que plantar limão. Então, é isso que a gente luta, de ter essa liberdade de dentro da minha casa, né, eu conseguir ser as minhas regras, não a regra de um poder central. Então, é contra isso que o conservador luta, é contra isso que nós lutamos. Bom, o que mais aqui? Aí botar a Letícia Matos, de Santa Catarina. Oi, Letícia. Por exemplo, o presidente Bolsonaro autorizou dar registro de propriedade para muitos... Peraí, que subiu. Para muitos que estavam irregulares viviam há anos na residência. Por muitas vezes, não conseguem regularizar a causa das burocracias, leis retrógradas. Algumas estão avançando demais. O problema é que o setor público, ele assim, Weber montou a burocracia e o setor público conseguiu piorar ela, sabe? É uma coisa impressionante, porque aí ficam aquela, não, mas isso não é da minha competência, não sei o quê, bem complicado. Obrigada, excelente aula, muito esclarecedora. Obrigada, Margarete. A Luciane, que cada um viva do suor do seu trabalho. É isso mesmo, Lu. Isso está na Bíblia. Isso é uma verdade bíblica. Cada um vai comer o pão vindo do suor do seu trabalho. Não tem outra alternativa. Nós não queremos ser dependentes do governo. Aliás, nós queremos o governo administrando. Nós queremos ter liberdade para poder ser quem somos.
A Fabíola, muito bom sempre estar aqui com vocês. Conhecimento não ocupa espaço, mas nos enriquece muito. Deus abençoe e capacite cada vez mais. Abraço a todas. Isso foi a Fabíola. Gente, então vou dando um tchauzinho para vocês, tá? Leiam o texto. O texto ele é bem interessante, tá? Fala ali dos 10 princípios, né, que foram congregados pelo Russell Kirk nas mentalidades. Até esse livro aqui, ó, A Mentalidade Conservadora, é a tese de doutorado dele, né? É um livro muito, muito bom, passa por todos os conservadores, ele faz a crítica de todos os conservadores que tiveram desde Edmund Burke, né? Então, ele conseguiu condensar os 10 princípios do conservadorismo, está neste livro, depois ele reproduz em várias outros livros, outros escritos. Eu gosto muito do Russell Kirk, né? Um americano, e eu estava lendo uma bibliografia dele, que no livro A Política da Prudência, que eu estou tirando vários assim, partes ali para falar para vocês sobre a última aula, fala um pouco da bibliografia dele. E ele foi um intelectual, ele viveu lá na cidadezinha dele, muito tranquilo, escrevendo, casado com 4 filhas, né? E sempre ele abriu mão de ser um grande teórico, de ser um grande deputado, de ser um grande professor. Ele foi professor também, levava os alunos para a própria casa para discutir, né? Foi um gênio, mas uma pessoa muito simples, né? Então, assim, isso agrada muito assim, a pessoa que dedicou a vida aos estudos, a vida a refletir sobre as coisas e, além de tudo, determinar, assim, eu acho que é uma coisa que vale a pena um livro que vale a pena vocês terem na estante. Ele é bem coisa, mas eu gosto muito de ler teses de doutorado e dissertação de mestrado. Gosto muito, assim, porque o pessoal traz bastante bibliografia, tem uma discussão ali sobre alguns pontos. Hoje eu li também uma dissertação de mestrado de uma menina da USP falando sobre conservadorismo, um esquerdalha falando dos autores conservadores, foi divertidíssimo, né? Eu posso passar para vocês depois o nome dessa tese de doutorado também da USP, porque aí tu vê assim a crítica, né? E aí falando, tem alguns textos comparativos sobre a Revolução de 1848, né? Eu vou passar depois no e-book, eu vou passar toda essa bibliografia para vocês, mas a dicotomia entre Alex Tocqueville e Marx, né, que foram contemporâneos. Então assim, é divertidíssimo assim, ver assim, aonde que é a confluência, né, do liberal com um socialista. Então, assim, eu vou passar toda essa bibliografia para vocês, e a gente, né, depois vamos se encontrar em setembro e vamos remontar tudo isso que a gente conversou aqui, né? Muito boa aula, pena que quando começa a ficar mais interessante acaba. Kátia! Né? Mas assim, ó, eu já estou levando quase que xingão. Era 20 minutos, eu chorei para meia hora e eu fico quase 1 hora com vocês aqui. Não é de tanto a gente discutir, falar, e eu acho que brevemente a gente vai poder estar todas juntas numa mesa redonda, né? Discutindo e vocês trazendo experiências, né, daquilo que vocês estão vivenciando aí na cidade de vocês, no estado de vocês, porque é uma luta cheia de glória. É uma luta cheia de glória e eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer e trocar essa mentalidade que as pessoas têm de que ser conservador é ser reacionário, é ser ultrapassado, é ser cringe, é ser tudo isso que falam da gente, tá? Então, um beijo, obrigada por vocês estarem me aturando mais uma noite aqui e, com a graça do Senhor, fiquem bem até terça-feira para a gente falar sobre o princípio da permanência, tá bom? Beijo, beijo.